Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Hoje eu vou fazer alguns comentários sobre a obra mais recente publicada pelo Gessé Souza, A Elite do Atraso. Trata-se de uma obra que, na minha compreensão, reivindica um verdadeiro giro hermenêutico sobre a realidade e a sociedade brasileira. Tem como, me parece, como tese fundamental que o Gessé tenta defender ao longo do livro, um deslocamento do núcleo explicativo e produtor das maiores mazelas que rebatem principalmente nos grupos mais vulneráveis desse país. Então ele, na perspectiva do Gessé, o núcleo da corrupção no Brasil, embora passe pelos grupos de poder que se apropriam do aparelho do Estado, transformando esse aparelho em um instrumento ideológico que possibilita a materialização dos interesses desses grupos. Mas embora a corrupção ela passe pelo Estado, é evidente, o seu núcleo fundante não está no Estado, ele está numa instituição que foi e vem sendo historicamente invisibilizado por todos aqueles que se propuseram a interpretar o Brasil, que é o mercado. Então, de maneira muito didática e clara, com muitas evidências, com muita provocação, o Gessé ele desloca essa visão hegemônica, uma visão interpretativa, né, hermenêutica do Brasil, que apresenta o Estado como o local de todos os males, o foco de todos os males, da corrupção, da desonestidade, de tudo isso. E ao fazer isso, torna invisível o mercado, como se o mercado fosse o local dos anjos, o local da virtude. Então é essa tensão que no livro inteiro Gessé vai chamando a atenção, principalmente para nos apresentar uma interpretação muito crítica da situação atual do Brasil. Então é isso, essa é a contribuição dele. Do ponto de vista teórico, ele responsabiliza e rompe com uma tradição de pensamento desde Raimundo Faoro, que interpreta o Brasil a partir identificando como principal mal a nossa herança derivada da Península Ibérica. E ao fazer isso, ele deixa de lado uma invenção genuinamente brasileira, que é a escravidão. A escravidão que marca e profundamente a nossa realidade, como o principal fator que gera desigualdade, e além de gerar desigualdade, ela se torna uma ideologia velada que
não nos permite enfrentar as mazelas provocadas pela escravidão. Esse é o principal ponto de partida do Gessé Souza para lançar novas luzes compreensivas, interpretativas e transformadoras da realidade brasileira. Outro autor que ele ataca também é Gilberto Freire, embora ele reconheça que Gilberto Freire foi um dos primeiros a reconhecer, a identificar, mesmo dentro de uma episteme culturalista racial, que é a herança que predominava naquele momento. Então, o Paulo Freire ele consegue identificar um lado afirmativo na identidade híbrida do brasileiro. É o primeiro autor. Embora essa visão dele esteja também dentro de um paradigma, de uma episteme culturalista racial, que apenas desloca de uma visão biológica da raça para uma visão culturalista, mas não consegue sair dessa episteme. Depois Sérgio Buarque de Holanda, com a ideia do homem cordial. O homem cordial ele tenta fazer a crítica de fazer uma leitura crítica da própria visão, considerada muito afirmativa, do Gilberto Freire. Mas ocorre que essa visão típica, ideal, que ele se apoia no Max Weber para construir, qual é o problema? Ele também não consegue sair dessa episteme dominante, que nos passa uma imagem de Narciso às avessas. Quer dizer, o homem cordial seria a pior coisa que existe para o Brasil, e o contraponto, que é o modelo ideal que ele tem, é o cidadão estadunidense. É o liberal, o racional. O homem cordial seria o emotivo, aquele que ajuda a fundar um Estado patrimonialista, um Estado ontologicamente corrupto e inclinado à desonestidade por conta desse homem cordial. É outra leitura que isenta de culpa o mercado. Deixa o mercado como se fosse o locus da virtude. Na sequência vêm os divulgadores disso, como o próprio Raimundo Faoro, que vem depois do Sérgio Buarque de Holanda, com a ideia do patrimonialismo e passando uma imagem, uma leitura oficial do Brasil, e que vai no espectro da política, desde os setores autodeclarados conservadores até os setores autodeclarados progressistas. Os dois setores comungam dessa mesma crença, de que o mal do Brasil está no Estado, e o bem, a virtude, nunca é tratada, enfrentada. E, por último, Roberto da Mata com a ideia do jeitinho brasileiro. O argumento que o Gessé usa é que o jeitinho brasileiro, para que a pessoa se beneficie de um jeitinho brasileiro, que o da Mata apresenta como algo genérico, abstrato, o Gessé contra-argumenta dizendo que para você se beneficiar do jeitinho brasileiro, você precisa ter acumulado ou capital econômico ou capital cultural.
ou às vezes os dois. Caso contrário, você faz parte da ralé, você faz parte daquela população que não tem acesso a nada, que não faz sentido falar em jeitinho brasileiro ou qualquer coisa do gênero. Bom, diante esses autores, esses pensadores do Brasil, criaram uma imagem oficial do Brasil que, de certo modo, naturaliza e torna invisíveis as verdadeiras causas das mazelas. E uma delas é essa herança, essa invenção genuína brasileira, que é a escravidão, e também o Gessé desloca a análise dele para buscar o núcleo da corrupção no Brasil, não dentro do Estado, mas fora dele no mercado. Então o livro é pródigo em exemplos atuais, da conjuntura atual, tentando tornar visível isso. Como que esse processo, ele é preciso pensar o Brasil desde as margens dessa visão oficial sobre o Brasil, de que nos leva a acreditar que somos, de fato e de maneira incorrigível, nós somos narcisos às avessas, ou, de forma mais popular, somos vira-latas, como falava o Nelson Rodrigues. Então essa é a principal, talvez a principal contribuição do Gessé de Souza. Do Gessé Souza, que traz novas possibilidades que eu estou caracterizando como um verdadeiro giro hermenêutico para essa interpretação do Brasil. É isso aí. Até a próxima.